inevitável que a mensagem esclarecedora e de cunho filosófico, moral, da doutrina espírita não se circunscrevesse a obras de caráter científico. E evidentemente, Allan Kardec, observando os desdobramentos que ela possuía, começa a identificar as correlações que existem entre os princípios espíritas e o Evangelho de Jesus. Dessa forma, no ano de 1864, Allan Kardec iria compor uma obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, que neste ano completa 150 anos, debruça-se sobre o Evangelho de Jesus, procurando identificar dentro da obra os pontos significativos de esclarecimento moral que ela possa conter, a fim de esclarecer de maneira mais nítida o pensamento de Jesus. Segundo o próprio Kardec, na introdução da obra, o Evangelho de Jesus está distribuído entre 5 pontos fundamentais: as palavras que a Igreja tomou como dogma, as passagens comuns da vida de Jesus, os seus milagres e as suas profecias. Esses itens todos são frutos de controvérsia, mas havia um 5º item, que seria a moral cristã, que não era motivo de discórdia e de desavença entre os seguidores do cristianismo, sobre o qual Allan Kardec iria se debruçar para compor a sua obra. A obra é constituída de 28 capítulos, que se referem a passagens diferentes do Evangelho de Jesus, nos seus vários autores, dos 4 evangelistas, sendo que desses 28 capítulos, há um capítulo em particular, que é o capítulo da coletânea de preces, que nós poderíamos separar porque não é uma análise do Evangelho. Mas os outros 27 capítulos referem-se a análises de passagens do Evangelho. E um olhar atencioso sobre esses 27 capítulos de análise nos darão conta que mais da metade deles, mais especificamente 14 dos 27 capítulos, estudam passagens de um único sermão de Jesus. É interessante observar que ele teve 3 anos, segundo se crê, de pregação, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em mais da metade do seu conteúdo, está apoiado num único discurso que ele tem. É bastante razoável que esse discurso tenha algo de muito especial, para justificar que uma obra que reinterpreta o pensamento do Mestre tenha concedido a ela, a esse discurso, mais da metade dos seus capítulos. Esse sermão intitula-se, na literatura comum, como sendo o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Um único evangelista trata deste sermão. Segundo aquilo que se crê, ele teria acontecido logo no início da pregação de Jesus, no 15º ano do Império de Tibério César, quando César Tibério era o imperador de Roma e fazia mais de 90 anos que o Império Romano dominava a Palestina. A estrutura social de Israel estava profundamente comprometida. O processo de exploração promovida pelo Império Romano havia criado uma multidão de miseráveis, de desgraçados, de pobres e de infelizes, sem nenhuma perspectiva social, que, guindados à condição de escravos, não enxergavam nenhuma outra opção na vida senão o ódio e o desamor contra aquele que os invadia. A cada ano crescia a multidão dos famintos, dos desvalidos. No reverso da medalha encontravam-se os ricos, os endinheirados, os homens que eram os donos do poder e que, ligados ao Império Romano, mantinham-se à distância da miséria moral e da miséria financeira pela qual atravessavam as populações mais pobres. E eles também, vítimas da miséria moral,
não se davam conta da desgraça que acontecia em redor de seus passos. A constituição da sociedade israelense era, portanto, feita de um tripé. De um lado os pobres, do outro lado os ricos. E num ponto diferente desse triângulo, os sacerdotes. Os homens que tinham a autoridade religiosa, que comandavam o templo e que davam as suas diretrizes para o ordenamento daquela sociedade extremamente vinculada aos conceitos religiosos e que se submetiam de alguma forma às ordenações do templo. Eram os sacerdotes, os donos da razão, os donos de todo o poder, aqueles que estavam sempre certos. E nessa amálgama de uma sociedade formada por três faces tão distintas, é nesse cenário que comparece Jesus. Segundo aquilo que o evangelista único que registrou o seu discurso, chamado de Mateus, havia citado, o discurso de Jesus foi a sua primeira fala em público. Segundo aquilo que os evangelhos dispõem, ele teria descido da Galileia para iniciar a sua vida pública. Ninguém ainda conhecia aquele homem. Ninguém sabia quem era Jesus e que proposta ele trazia para a sociedade em que ele vivia. E foi exatamente nesse cenário de tantas contradições e de tantas ânsias de transformações sociais que Jesus compareceu, ignorado, vindo de uma província distante, e de repente observamos que do meio daquela multidão dos seguidores de João Batista, Jesus se destaca dentre eles e chama os discípulos de João para que comecem com ele o seu apostolado. Logo em seguida a esse encontro de Jesus com João Batista, ele se dirige a um monte e no alto desse monte ele vai proferir o seu discurso, o chamado Sermão da Montanha. Diz o evangelista Mateus que o discurso se deu numa manhã, e diz o evangelista que Jesus, vendo as multidões, subiu ao alto de um monte e se assentou, e os seus discípulos se achegaram e, abrindo a sua boca, ele os ensinava dizendo. Uma das primeiras coisas que nos ressalta e que salta aos nossos olhos é o fato de que o evangelista não diz que uma multidão o seguia, mas ele diz que multidões o seguiam. Por que eram multidões? Por que esse detalhe de multidões? E quando nós vamos observar no grego, é verdade, o que está escrito no grego realmente é multidões, está no plural. São multidões porque eram grupos diferentes, de diferentes matizes, grupos que não se misturavam e que subiam ao alto do monte. Uma leitura atenciosa das palavras de Jesus nos permitem perceber que no alto do monte, mais de uma multidão realmente se aglomerava para ouvi-lo. Ao todo, o número de multidões envolvidas com a questão do discurso de Jesus, do chamado Sermão da Montanha, são 5 multidões. 5 são as multidões que estão trançadas com a história do Sermão do Monte. Quando Jesus sobe e a multidão espera que ele comece o seu discurso, fazia 400 anos que Israel não tinha um profeta. O último havia sido Malaquias. Eles estavam ávidos por alguém que trouxesse alguma mensagem nova, que transformasse as suas vidas. Os ricos, cheios de suas joias faiscantes, com as suas roupas douradas, esperavam certamente que aquele homem que vinha do norte viesse enaltecer a sua riqueza, o valor do dinheiro e das posses da terra. Mas os sacerdotes certamente imaginavam que o discurso seria voltado para eles, afinal faria 400 anos que eles não recebiam nenhuma mensagem religiosa. Então esperavam que aquele homem certamente viesse pregar algumas notícias, fortalecendo o ideal de transformação da sociedade em que viviam. Mas, curiosamente,
Jesus inicia o seu discurso de maneira surpreendente. A primeira frase de Jesus, dita em público, era uma síntese de tudo aquilo que ele iria pregar durante toda a sua vida. Porque, segundo o evangelista Mateus, quando Jesus começou o seu discurso, ele iniciou sua fala dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase deve ter caído como uma bomba no colo dos presentes. Ninguém imaginava que Jesus fosse enaltecer os pequenos, os miseráveis, os desgraçados, os desvalidos. Esperava-se que ele iniciasse louvando a nação de Israel, o seu Deus, as suas glórias. Mas Jesus subverte a ordem e já apresenta de pronto uma modificação profunda naquilo que era para ele valor e o que não seria valor. Inicia, portanto, Jesus dizendo que bem-aventurados eram os pobres de espírito. Quando nós observamos isso, nós nos questionamos: mas por que será que Jesus disse que bem-aventurados eram os pobres de espírito? Se uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa tão infeliz espiritualmente, se uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa tão desqualificada, por que motivo os pobres de espírito seriam aqueles que teriam direito ao reino dos céus? Mas, quando a gente se debruça sobre a literatura espírita para interpretar o que Jesus certamente quis dizer com essas palavras, nos salta aos olhos que, ao contrário do que se possa imaginar, o discurso de Jesus não era um conjunto de palavras soltas sem nenhum sentido. Ele vai começar o seu discurso citando 9 bem-aventuranças. E as 9 bem-aventuranças, elas são um plano de trabalho de transformação moral. Elas são 9 peças encadeadas da transformação do homem na direção do progresso. E o primeiro passo para a transformação moral nossa é nós sermos pobres de espírito. O que significa isso? É que enquanto nós não nos reconhecermos pequenos, miúdos, nós não alcançaremos o reino dos céus. Enquanto nós estivermos orgulhosos, prepotentes, achando que só os outros é que estão errados e que nós estamos sempre certos, nós não vamos encontrar a porta do reino dos céus. Bem-aventurados, portanto, são todos aqueles que se reconhecem como frágeis, que se reconhecem como pequenos. Enquanto nós não despirmos a capa da soberba para admitirmos que temos que sermos capazes, temos que ser capazes de nos curvarmos diante das outras pessoas, que nos nossos lares, maridos, filhos, esposas, também podem ter razão, não somente nós. Enquanto nós acharmos que nós estamos sempre certos, nós não vamos conseguir encontrar o reino dos céus. Bem-aventurados são os pequenininhos. Bem-aventurados são aqueles que não se colocam na condição de serem os donos do mundo. Porque todas as vezes que nós tivermos a arrogância e a prepotência de acharmos que estamos sempre certos, muito provavelmente estamos errados. Então, por isso que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E segue Jesus: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Porque realmente é assim que acontece. Enquanto nós estamos vestidos da nossa soberba, nós nem sequer choramos. Mas no dia que descobrimos que somos frágeis, que somos pequenos, que somos miseráveis, que erramos e que precisamos pedir desculpa para as pessoas, nós choramos a nossa sorte. Felizes somos nós quando choramos a pequenez das nossas almas, quando descobrimos que não somos a bala que matou Kennedy. Felizes de nós quando descobrimos que não somos tão importantes assim. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando a gente se recolhe do nosso travesseiro para chorar, que nós lamentamos as nossas opções mal feitas, nós estamos no caminho da mudança.
Não há como mudar se não reconhecermos que somos pequenos. E não há como mudar se nós não chorarmos a pequenez. Porque todos nós temos o direito de errar. E temos o direito de refletir sobre o que fizemos. E escolher um novo caminho. E diz assim o evangelista Mateus, que depois Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E em seguida, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De fato, é uma sequência natural. Nós descobrimos que não somos a pessoa mais importante do mundo. E depois choramos essa nossa percepção, essa nossa compreensão. E depois nos recolhemos para dentro de nós mesmos. Mergulhamos na nossa intimidade para ficarmos sozinhos no quarto escuro, isolados, distante das pessoas, refletindo sobre as nossas vidas. Bem-aventurado nós somos quando nos recolhemos para entender melhor o que somos e assim promover a nossa mudança interior. Dessa forma, nós observamos claramente esse movimento na figura de Paulo de Tarso. Paulo era o maior pregador do judaísmo, era a maior promessa do judaísmo da época, mas quando ele vê a luz no caminho, diz ele: quem és tu, Senhor? Ou seja, ele já reconhece que ele é pequeno. Quando ele cai do cavalo, que ele é levado para a cidade cego, o que faz Paulo nos 3 dias que fica cego em Damasco? Ele chora. Mas ele chora o quê? Ele chora a sua cegueira física, ou ele chora a sua cegueira espiritual, moral? É esse choro que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E diz o evangelista Lucas, autor do livro Atos dos Apóstolos, que depois que Saulo de Tarso, virado Paulo, teve os seus olhos limpos por Ananias, ele não levantou da cama e disse: vamos pregar o evangelho. Ele foi se recolher no deserto de Palmira por 3 anos, para se despir dos seus valores judaicos e se vestir com os seus valores cristãos. Nós precisamos de um tempo para rever as nossas vidas. Ninguém impõe em si uma mudança instantânea. Nós temos que perceber o que somos, chorar o que somos, nos recolher, nos conhecer, mergulhar, chorar, perceber e fazer todo um trabalho de transformação interior, que são as 3 primeiras bem-aventuranças do nosso sermão. Jesus estava apresentando um plano de mudança interior, não estava tirando da cartola palavras soltas do que se deve fazer. Mas o que se nota é que as primeiras bem-aventuranças são todas elas voltadas para o homem dentro de si mesmo. Reconhece que tu és pequeno, chora tua pequenez e mergulha dentro de ti mesmo. Agora ele vai fazer 3 passos na direção do próximo. Diz ele: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque, segundo aquilo que se observa na literatura espírita, depois que a gente chora e reconhece o que a gente era, mergulha dentro de si, nos vem o desejo de resolver o que ficou pendente. Ir ao encontro para que a gente resolva o que ficou, as questões que a gente fez errado. Lembremos do que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus pousou na casa de Zaqueu, ele saiu lá fora da casa e disse: todas as pessoas a quem eu prejudiquei, eu devolverei 4 vezes aquilo que eu tirei. A simples visita de Jesus propunha nele um processo de mudança. Eu preciso resolver aquilo que ficou pendente. Eu preciso fazer justiça, ou seja, quando descobrimos que estamos errados, que mergulhamos em nós mesmos, agora vamos atrás do próximo, para fazer justiça, para retificar aquilo que ficou torto, uma relação que ficou lá atrás mal resolvida, um pai, uma mãe que ficou esquecida, um filho que ficou perdido pelo meio da estrada, alguém que nós ferimos e que não conseguimos desculpar. É a hora de ir atrás disso para resolver. Bem-aventurados, portanto, os que vão atrás disso,
os que vão resolver a sua fome e sua sede de justiça. E no quinto passo diz o evangelista Mateus, Jesus teria dito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Somente depois que nós descobrimos que somos pequenos, que choramos, que nos recolhemos e que fomos atrás dos outros para pedir perdão, estamos em condições de dar perdão. Dar perdão sem se modificar interiormente pode nos conduzir a um falso perdão. Quem não se reconhece como errado, acha que está sempre certo, e o outro vem pedir perdão, diz: não, tudo bem, está perdoado, tudo bem, tudo bem, vai embora. É um perdão que não resolveu. Por quê? Porque ele não entrou. Nós não fizemos os outros 5 passos primeiro, de saber que poderíamos estar errado. O outro vem pedir desculpa para mim, mas eu sei que eu estou certo. Então está certo, é isso mesmo. Vou te perdoar mesmo, porque eu estou certo mesmo. Isso é ruim. É um coração de pedra querendo perdoar. Então, os misericordiosos estão só depois dos outros passos. E aí nós vamos então conceder perdão. Pedimos perdão no 4º passo, oferecemos perdão no 5º. Quando nós fazemos isso, alcançamos a plenitude do 6º passo, em que diz Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se a gente já pediu perdão, já deu perdão, já se reconheceu como errado, já chorou a pequenez, já mergulhou dentro de si, meu Deus, agora o coração está leve. Horrível é se orar com mágoa. Orar com mágoa é muito ruim. Ó Senhor, meu Deus, me abençoe, mas não abençoe aquele miserável, só a mim. É muito ruim um coração pesado. A gente quer orar e parece que tem um peso puxando a gente para baixo. Então, bem-aventurados somos nós quando conseguimos fazer isso, porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é que eles vão ver Deus assim nas coisas, vão ver Deus nas coisas. Vai ver Deus nas estrelas, vai ver Deus nos outros, vai se emocionar com as coisas. Olha que bonito, gente, olha que lindo. Quando a gente está magoado, amargurado, a gente não enxerga nada, não vê nada, não vê nem cor, não sabe nada, passa, nem percebe. Por quê? Porque o coração está pesado. Então, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí nós dizemos assim: bem, mas se nós já estamos limpos de coração, o que mais nos falta fazer, não é? Porque nós já fizemos 3 passos para dentro e 3 passos na direção do próximo. Então agora está tudo resolvido, não tem mais o que possa fazer. Mas existem mais 3 bem-aventuranças. A 7ª bem-aventurança diz Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É porque depois que a gente se resolveu nos 3 primeiros passos e que nós nos resolvemos com o outro nos outros 3 passos, agora é a nossa hora de nos resolvermos com o mundo, com a causa. Porque quem se resolve não se isola. Diz Joana de Ângeles, diz que quem é solidário jamais é solitário. Então, quando a gente se resolve, existe um ímpeto em nós de socorrer a quem está ao nosso redor. Esse é um sinal de que se ficou puro de coração. É ir ao encontro da dor que está em torno de nós. O pacificador não é um pacífico. O pacificador é aquele que promove a paz diante daqueles que estão em seu derredor. E é assim que vai se comportar o pacificador. Em seguida, depois que nós nos comprometemos com a causa da pacificação, nós iremos começar a experimentar, pela dedicação à causa do bem, o dissabor que é bastante típico entre todos aqueles que se credenciam na obra de bem servir. Diz Jesus: bem-aventurados vós sereis quando os homens vos caluniarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. É o próximo passo. Se você começa a se preocupar com o semelhante, a cuidar do outro, a fazer, haverá muitas pessoas que irão criticar a sua postura, né? Você está querendo alguma coisa, isso aí tem interesse pessoal, isso aí não pode ser, não. O que é que você quer, na verdade? Porque o espírito humano tem dificuldade de aceitar o desprendimento.
E quando a gente faz alguma coisa, é provável que a gente venha a ser caluniado e mentirem. E você querendo se defender, meu Deus, mas não é isso não. É sim, abra o jogo que é sim. Por quê? Porque quando se procura fazer o bem, nem todas as pessoas iniciaram esse processo de transformação e vão fazer uma leitura correta daquilo que está acontecendo. E por fim, a última das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguirem, quando os homens procurarem destruí-los por amor à minha causa. O amor à causa do Cristo só vai aparecer no último passo. Já não é mais o reino dos céus, já não é mais filho de Deus. O último dos passos é o amor à causa dele. É quando verdadeiramente nós estamos trabalhando por amor à sua causa e podemos nos preparar, porque muito provavelmente seremos perseguidos pelo fato de nós seguirmos a uma causa tão diferente daquilo que a humanidade procura. Era um discurso, evidentemente, que não estava voltado para os sacerdotes, nem estava voltado para os ricos. Era um discurso voltado para os que queriam segui-lo, para aqueles que queriam aproveitar aquela oportunidade para fazer uma transformação moral. O discurso de Jesus inicia procurando atender aos seus seguidores, aos famintos de paz, aqueles que estavam ávidos por uma palavra de esperança. E o que Jesus iria fazer no seu sermão era trabalhar a questão da autoestima, porque no topo do monte havia uma classe social extremamente perseguida, que eram os pobres e os miseráveis. E ele vai dizer que eles eram os bem-aventurados, esses é que são os bons, felizes de vós. E vai retirando toda a questão de riqueza, vai limpando tudo isso como condição de felicidade. E vai trabalhando a autoestima daqueles que eram mais pobres, dos que eram mais sofridos, dizendo para eles que eles eram o sal da terra. E que se o sal fosse insípido, com que se haveria de salgar? E realmente, a frase do Cristo é muito interessante, porque ele vai fazer uma comparação, dizendo que os servidores de sua lei, aqueles que o seguem, são como o sal da terra. Por que o sal? É porque naquela época não tinha freezer nem geladeira para conservar as coisas. A gente conserva as coisas no sal. O que ele queria dizer é que aquelas pessoas que estavam ali iriam ser os que iriam preservar o alimento para as gerações futuras. Vocês têm que salgar o alimento que eu estou dando para que as gerações futuras possam comer. Ou seja, ouçam bem o que eu estou dizendo para que vocês transmitam esse conhecimento para frente. E ele foi muito preciso em dizer que a gente era o sal da terra. Porque o sal tem uma característica muito interessante. Ele entra, age e desaparece. Ninguém vê. Para saber se uma comida tem sal, tem que provar. Ele não disse: vós sois o coloral da terra. Ele disse: vós sois o sal da terra. Então é para a gente servir e sumir, para a gente fazer e se apagar, e não para querer que as glórias sejam nossas. Continuando o discurso, dizia ele que nós seríamos a luz do mundo, que aqueles que o servissem seriam a luz do mundo, que seriam os pontinhos luminosos que iam trazer a transformação para a mudança da história da humanidade. E em seguida, ele vai trocar 6 mandamentos, 6, colocando todos os mandamentos não do aspecto físico, mas jogando para o coração. Primeiro mandamento que ele muda é o mandamento que dizia que não se deveria matar. Ele disse: isso é pouco. Eu lhes dou um outro mandamento. Aquele que se aborrecer com o outro já é uma pessoa que já está culpada diante da lei, ou seja, no coração. Matou o outro no coração, já está como se tivesse matado alguém fisicamente. Depois diz ele: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Ele disse: qualquer de vós que adulterar no pensamento já é réu de juízo. Ele tira do aspecto físico e joga para o coração. Terceiro mandamento:
Ouviste o que foi dito aos antigos: não vos separarás da tua mulher. Eu, porém, vos digo que qualquer de vós que se separar dela sem um motivo justo, também será réu no juízo. Depois ele muda um quarto mandamento: não jurareis nem pelos fios da tua cabeça, nem nada, porque tu não pode aumentar nada da tua altura. Por que você jura? Seja apenas o vosso falar sim, sim, não, não, nada de jurar. Não minta, diga a verdade. O que é sim e o que é não. Muda um quinto mandamento: ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, não teimar o mal. Se a pessoa quiser ir com você uma milha, vai 2. Se ela quiser a capa, dá para ela também a túnica. Quem te ferir numa face, oferece a outra também. E o discurso vai não crescendo, e ele deixaria o momento mais bombástico dessa primeira parte do discurso dele para o final, quando ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Essa frase nunca havia sido dita antes em Israel. Nunca Israel propôs em nenhum dos seus profetas, em nenhum versículo do chamado Velho Testamento, nada que propusesse o amor aos inimigos. E ele ainda vai dar um detalhamento de como viver esse amor aos inimigos. Diz ele: amarás os teus inimigos. E aí, como fica complicado, ele vai dar 3 formas de fazer. Primeiro, fazei bem aos que vos aborrecem. Faz mal a você, faz bem a ele. Não deu, é muito difícil. Então vamos para a segunda parte: bendizei os que vos maldizem. Fala mal, você fala bem. Fala mal, você fala bem. Não deu, então vamos para a terceira: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. A pessoa pensa mal de você, você pensa bem dela. Então são 3 etapas: ou por atos, ou por palavras, ou por pensamentos. Essa é a estratégia dele: que a gente procurasse fazer uma transformação, tentando amar os nossos inimigos nesse sentido de fazer bem a quem nos faz mal, a bem dizer quem nos maldiz, e a orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Era uma informação extremamente forte. Dentro do judaísmo nunca se tinha ouvido nada semelhante, nada. Os homens ficam apavorados com aquela informação que ele traz, porque é a primeira vez que isso é dito, e aquilo transformava profundamente os conceitos que o judaísmo possuía. E a população, em silêncio, observa Jesus, e o evangelista Mateus faz uma pausa no seu texto e começa a segunda parte do discurso. A sensação que se tem na segunda parte do discurso é que Jesus terminou o que ele tinha para falar para a primeira multidão. O discurso de valorização do ego, de propor uma caminhada de transformação, uma trilha de mudança, passos sucessivos de transformação moral, o elogio para que as pessoas se sentissem partícipes desse processo de transformação, e os novos mandamentos para que eles se alinhassem, vai mudar de tom. A partir de agora, a conversa de Jesus é diferente. Agora a conversa é outra. O tom da conversa muda. Dá-se a sensação de que ele estava conversando com alguém, de repente ele levantou a vista e viu uma segunda multidão. E Jesus, então, no seu discurso, abandona aquilo que está disposto no capítulo 5 de Mateus e ingressa no segundo capítulo do discurso, o capítulo 6, aonde Jesus, virando-se para essa multidão, diz: guardai-vos de fazer as vossas oferendas e esmolas diante dos outros para serem vistos pelos homens. Não façais as vossas oferendas como fazem os outros, que oferecem as coisas na frente das pessoas e que tocam trombetas para que sejam vistos e vangloriados pelos outros.
Imaginem a cena na 7 de setembro, a gente chegando ali na frente do Banco do Brasil, acompanhado de um trombeteiro. Aí você dá a moeda e o outro toca uma trombeta porque deu aquela moeda. Coisa de judeu mesmo, porque o judeu dá uma moedinha, isso é um sacrifício. Então, toca-se uma trombeta para valorizar a moeda que se está dando. A moeda. E Jesus, não faça isso. Não toque trombeta. Não faça isso. Ao contrário, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Imagine só você fazer alguma coisa de maneira que ninguém saiba. E a gente às vezes não faz isso, né? A gente, quando faz alguma coisa, sempre quer mostrar isso. Ai, gente, eu queria até sentar aqui, eu estou todo doido, porque passei o dia inteiro fazendo panela de sopa lá no centro. Olha minhas costas. Então nós deixamos uma pontinha para aparecer, para poder dizer que a gente fez alguma coisa. E esse discurso já é um discurso que não é mais um discurso de afago, é um discurso de reprimendas, de admoestações, de mandamentos. Não faça isso. Não faça jejum como os outros fazem, que ficam desfigurados, porque os judeus têm alguns dias do ano que eles fazem jejum. Quando fizer jejum, não fique desfigurado para aparecer para todo mundo que você jejuou. Penteia o cabelo, ajeita. Não precisa você parecer para os outros. E às vezes a gente faz isso. Quando a gente está mal, a gente fica se arrastando, gemendo, não é? Para que as pessoas, que foi, fulano? Não tem nada. Mas é a estratégia de chamar a atenção. Então diz Jesus, não faça isso. Vamos evitar essa manipulação, essa forma de nós vivermos de maneira tão infeliz. A gente não deve, segundo ele, fazer um trabalho no sentido de que tudo aquilo que a gente faz deve ser para aparecer para as pessoas. Tem que baixar a bola de querer sempre mostrar que a gente é melhor do que os outros. Esquecer isso. Então, o que propõe ele? Que a gente não fique gritando nas sinagogas, como Jesus dizia, e ele propõe uma oração bastante simples. É nesse momento que ele propõe, quando você for orar, ora, por exemplo, assim. Esse exemplo virou o Pai Nosso. Mas aquilo era um exemplo que ele deu de como a gente poderia fazer uma oração. Essa aí ele falou na hora. E a gente, olha, isso aqui que é o certo. Então vamos repetir exatamente desse jeito. Foi um exemplo para mostrar que não se devia ter preces decoradas. E a gente pegou o que foi criado e decorou, né? Mas é um processo, é um aprendizado. E ele dizia o seguinte, uma das coisas mais belas desse capítulo é a discussão sobre a questão dos tesouros. Não façais para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o consomem e os ladrões roubam e minam. Façai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e os ladrões não roubam nem minam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essa frase ela é muito profunda. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Transferindo isso para o conceito da doutrina espírita, diríamos, aonde estiver os vossos interesses, aí estará o espírito. A pessoa desencarna e vai ficar exatamente ligada àquilo que eram os seus tesouros. Onde estiver o tesouro, estará o vosso coração. Não é o coração pulsando, não é o coração, é o interesse, o espírito. Então a gente tem uma paixão desesperada por uma casa, desencarna, casa mal assombrada. E aí tem carro mal assombrado, geladeira mal assombrada, porque nós nos apegamos a essas coisas. Então façamos para nós tesouros no céu, esquecer as posses da terra, que a gente vai deixar isso tudo. De que adianta ter tanto, você vai deixar tudo. E ele termina esse capítulo de uma maneira fantástica, falando de uma coisa que a gente pensa que é de agora, mas naquela época o pessoal já tinha, que era estresse. Naquela época em Israel, que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, já tinha estresse. Porque ele diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha as aves do céu que não semeiam, não colhem,
não guarda em celeiros, e no entanto vosso Pai as alimenta. Não valei vós mais do que as aves? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, o mais poderoso rei de Israel, nem Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um só deles. E vós, não valei mais do que isso? E a gente fica se preocupando, se desgastando. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E a gente fica desesperado: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e acaba perdendo a vida sem se concentrar naquilo que é o essencial. O Dalai Lama tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: a maior contradição do homem do Ocidente é que quando jovem ele gasta toda a sua saúde para conseguir dinheiro, e quando fica velho ele gasta todo o dinheiro que conseguiu para tentar recuperar a saúde que ele perdeu tentando ter dinheiro, e termina a vida velho, pobre e doente. E diz mais o Dalai Lama: isso ocorre porque ele vive como se nunca fosse morrer, que é o que acontece conosco, e por isso ele morre como se nunca tivesse existido. É o que ocorre conosco. A gente corre atrás de tanta coisa, e o essencial a gente perde. Quando fica velho a gente isso não é importante. Aí fica ouvindo aquela música dos Titãs, o Epitáfio: queria ter, mas aí já passou. É isso mesmo, mas já passou. E aí a gente ainda está na vida. A gente tem que aproveitar. A vida é para ser saboreada e curtida, gente. Não é para a gente viver aborrecido, amargurado, irritado. Então os dias vão se passar, a gente não vai ver. Se preocupando com tanta coisa. Meu Deus, a gente está aqui para ser feliz. E a gente fica se emaranhando, se perturbando, se amargurando com tantas coisas, e o essencial passa. Então, este segundo capítulo do chamado Sermão da Montanha é um capítulo que não é para os pobres. Esse capítulo não é para eles. Eles não têm posses. Esse capítulo é o capítulo para os ricos. A segunda multidão que estava lá. A segunda multidão era dos ricos. E esse capítulo 6 é destinado exatamente para os que têm posses. E aí Jesus, quando termina o capítulo, parece que ele levanta os olhos e vê uma terceira multidão. E começa o capítulo 7, que é um discurso diferente do primeiro e diferente do segundo. Agora a conversa ela tem um pouquinho mais de sal, uma pitada a mais. Agora a conversa é um papo reto. A conversa já não é mais tentando confortar, consolar, nem mostrar que isso não é valor. A conversa é uma conversa mais olho no olho, em que Jesus se vira para aqueles que estavam também no alto do monte ouvindo, querendo saber quem era aquele pregador jovem que havia aparecido vindo da Galileia. E Jesus, virando-se para eles, diz: não julgueis para não serdes julgados, e não condeneis para não serdes condenados. A conversa agora era outra. A discussão era sobre julgamento das pessoas, crítica do comportamento do outro. E diz Jesus: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Argueiro é um cisco pequeno que cai no olho e a gente fica querendo tirar. Isso é um argueiro. Uma trave é uma trave mesmo, é um pedaço de pau enorme. Na minha terra tem um nome, chama... Não vou dizer que é muito feio o nome de lá. O nome lá chama perna manca. Aqui chama-se um caibro. Perna manca? Perna manca. É um negócio enorme. Então Jesus: por que ficas tu olhando para o cisco que está no olho do teu irmão e não enxergas a perna manca que está no teu olho? Tira primeiro a perna manca que está no teu olho, então poderás ver melhor para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Hipócrita. Ele bate pesado, critica. Pode porventura um cego guiar um cego? Não cairão ambos na cova?
As críticas de Jesus no capítulo 7 são críticas relacionadas a pessoas que têm, de alguma forma, na sociedade, a posição de criticar a postura dos outros, de condenar, de fazer juízo sobre as outras pessoas. Não julgueis para não serdes julgados. Não julguem os outros. Não faça isso. Não se deve julgar. Não se deve fazer esse tipo de uso do nosso tempo, medindo os outros, porque, como diz a doutrina espírita, Deus deu uma alma para cada um. Sabe para quê? Para que cada um cuide da sua e deixe a alma do outro em paz. Ninguém vai salvar o outro. O nosso papel é salvar a nossa. Então cada um tem uma. Então você salva a sua, eu salvo a minha, ela salva a dela. Cada um salva a sua. Então nós temos que cuidar de trabalhar a nossa própria salvação. Então fica julgando, medindo o outro, e eu esqueço de olhar para mim mesmo, olhando para aquele que está em redor de mim. E dizia Jesus no Sermão da Montanha que depois apareceriam alguns homens que seriam falsos profetas, que apareceriam pregando coisas que não eram verdadeiras, chamando as pessoas para segui-los sem que eles fossem de fato autorizados por Deus a falar em seu nome. E que nós deveríamos perceber e não seguir aqueles que apontassem rumos que não fossem adequados. Cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que virão até vós como ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Essas são as preocupações de Jesus nesse capítulo 7, em que ele vai trabalhando a discussão do homem, da sua salvação, e diz num certo momento assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Então é como se existisse uma porta que ela é mais estreita, porque nessa porta que é estreita só passa a gente. Não passa os nossos títulos, não passa os nossos diplomas, só passa a gente, só vai passar nós. A gente vai deixar tudo vai ficar, não vai passar nada. E a gente às vezes fica se agarrando num monte de coisa, não vai. A porta é estreita. E aí nós vamos ter que, para nos salvar, passar por essa porta estreita e dizer-lhe que o caminho para a salvação é largo. Dizer-lhe que os olhos são a candeia da alma. Os olhos são a candeia da alma. Se os vossos olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se nos teus olhos não tiverem luz, ou se essa luz dos teus olhos for a tua escuridão, quanta escuridão haverá dentro de ti? Não há pessoas que usam o seu próprio conhecimento para se tornarem piores do que aqueles que não têm, que usam o que sabem para perseguir, então melhor que nem conhecessem do que conhecer para usar aquilo de maneira errada. E ele termina o seu discurso falando que uma parábola é a primeira das parábolas que ele vai contar na sua vida pública. O seu primeiro discurso termina contando a história de dois homens. Diz que havia um homem que construiu a sua casa em cima da areia. Então vieram as chuvas, vieram os rios, que são as dores, as lágrimas, as tristezas. E quando esses rios vieram, lavaram o local onde ele estava, levaram a casa e a casa se destruiu. Mas havia um outro homem que edificou a casa sobre a rocha. E quando vieram os rios, vieram as chuvas, tudo aconteceu, mas a casa permaneceu onde estava porque ela estava fundada sobre a rocha. Ele termina o seu discurso contando essa parábola e, como sempre, não analisou. Só duas parábolas de todas que ele contou foi que ele interpretou. Essa é mais uma daquelas que ele não fez a interpretação do que significava. Ele termina então o seu discurso falando para uma terceira multidão. E da leitura que se faz, essa terceira multidão não podia ser os ricos, também não eram os pobres, só podia ser os sacerdotes. Ele faz, portanto, um discurso de 3 capítulos. O primeiro capítulo para os pobres, o segundo capítulo para os ricos, o terceiro capítulo para os sacerdotes. O Livro dos Espíritos diria mais tarde, quando Allan Kardec pergunta:
Quais são as chagas morais da humanidade? Dizem os Espíritos. São duas: o egoísmo e o orgulho. O Sermão da Montanha tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é para os seus discípulos. O segundo é para o egoísmo. Do outro, para o orgulho. Os ricos representam a classe do orgulho, do egoísmo, querer tudo para si, enquanto que os sacerdotes representam o orgulho da supremacia da sua classe, que tem aquela certeza de que eles são os senhores de todas as coisas. Então 3 multidões no topo do monte assistiam o discurso de Jesus. E quando Jesus termina, ele desce. Os homens estão encantados com ele. E há um comentário no Evangelho de Mateus, no fechamento do capítulo 7, já fora do sermão, em que ele diz assim: e todos se admiravam de sua doutrina, porque ele falava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus queriam falar, mas eles tinham tantos defeitos, eles tinham tantas concessões já feitas, que era difícil para eles criticarem alguma coisa. Então não podiam nem criticar, estavam envolvidos no processo. Ele lhes ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Então Jesus desce. Quando ele desce do monte, ele encontra uma 4ª multidão. A multidão que não subiu a montanha, ficou no pé. Não se achou digna de subir para ouvir Jesus no topo da montanha. Quem eram esses? Eram os estropiados, os aleijados, os desvalidos, os doentes, que não podiam subir. Não tinham como subir. Não tinham como subir porque fisicamente não tinha como subir. E não tinha como subir porque socialmente não tinha como subir. E entre os muitos miseráveis que ali se aglomeravam, estava um leproso. E Jesus, quando termina de fazer o maior dos seus discursos, desce o monte e encontra um leproso no pé do monte. E esse homem então, virando-se para ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Me limpa, Senhor. Ele ainda não havia feito nenhum milagre. Ele estava começando a sua vida pública. Ele vira-se para o leproso e diz: eu quero ser limpo. E o homem então ficou limpo de sua lepra, mostrando para nós que mesmo quando a gente não considera que nós somos dignos de receber de alguma forma o socorro e o amparo do Cristo, Ele desce até nós. Ele não se afasta de nós porque nós tenhamos os nossos defeitos. Ai, quem sou eu? Eu não estou nem entre os miseráveis para subir, não tenho nem condição de subir no monte. Quem sou eu? Ai, quem me dera. Não, eu não sou rico mesmo, sou pobre. Ai, não tenho nada de religião, eu não sou dos sacerdotes, eu também não sou dos ricos, eu não tenho nem para ônibus eu tenho para vir. Então, e também nem pobre eu sou, porque eu sou pior do que pobre, porque eu sou cheio de defeitos, nossa, eu sou horrível. Está no pé do monte. Ele desce e atende a multidão no pé do monte. O Cristo não vai se afastar de nenhuma das multidões que estão envolvidas no cenário do monte, porque todas elas estão atendidas por Ele no seu tempo. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª, com a qual Jesus fecha o seu sermão. Mas eu disse no começo que eram 5, está faltando uma. A multidão que está faltando é a multidão que não subiu no monte e que não ficou no pé do monte, simplesmente não se interessou. A mensagem de que Jesus estava na cidade correu pelas ruas. Eles viram a multidão correndo, indo ao encontro daquele que estava chegando, se debruçaram na janela e disseram: tem muita coisa para fazer. Olharam de longe e não se comprometeram. Porque aqueles que subiram ao topo do monte, foram eles os ricos, os sacerdotes ou os pobres, sejam quem sejam, tiveram um contato magnético com a mensagem do Cristo.
e certamente o impacto da mensagem deve ter gravado fortemente, e eles, independente da condição que estavam, tinham uma virtude excepcional: foram ao encontro da mensagem que estava no topo do monte. Pior são aqueles que nem sequer subiram, permaneceram na sua indiferença distante de todas as coisas. É por isso que hoje as palavras do monte nos parecem tão novas. É porque certamente nós não subimos. É por isso que hoje nós nos reunimos aqui para tentar estudar e compreender um pouco do sermão. O sermão já tem mais de 2000 anos e nós continuamos procurando entender o que ele seja, porque quando ele foi dito pela primeira vez, provavelmente nós nos enfileiramos entre aqueles que ficamos na indiferença, distante de todo o processo de aprendizado que ele podia fazer. E hoje, quando nós nos debruçamos sobre as páginas do Evangelho e percebemos a excelsitude daquilo que o Cristo fala, como essas palavras nos parecem novas, como tudo isso nos parece tão revelador. É tão revelador porque é novo para as nossas almas ouvir todas essas coisas, porque é novo para nós ouvir a proposta inovadora que Jesus traz para as nossas vidas. Não um Jesus teológico, engessado, mas um Jesus vivo, que nos propõe um processo de mudança, que nos apresenta uma escada que nós precisamos começar a subir, descobrir em que degrau é que nós estamos, em que etapa nós já estamos nela, analisarmos as nossas virtudes interiores, analisar como nós vivenciamos os mandamentos que nós conhecemos e dulcificarmos os nossos corações, desapegarmos-nos dos bens terrenos, nos desembaraçarmos de todas as coisas que nos impedem de sermos plenamente felizes e abraçarmos a proposta de amar a vida, independente da condição de riqueza ou pobreza que tenhamos. Que nós nos apaixonemos pelo dom de existir e que foquemos a vida em nós. Esqueçamos de estar medindo tantos outros, criticando tantos outros, mas mergulharmos em nós mesmos e percebermos que estamos aqui para efetivamente sermos felizes, que o objetivo pelo qual renascemos é para que nós aprendamos o caminho do amor e da felicidade. Enquanto nós não fizermos esse processo, o Evangelho continuará para nós ignorado, distante e com o risco de tornar-se uma obra apenas de paramentos, de propostas teológicas, sem uma proposta de transformação moral. É por isso que nesse ano em que o Evangelho segundo o Espiritismo completa 150 anos e que temos a oportunidade de despir o Evangelho da letra que mata e nos debruçarmos sobre o seu conteúdo moral, é que nós vemos a importância dessa obra, que dedica mais de metade das suas páginas para interpretar o sermão mais longo, mais completo e mais bonito que Jesus teria feito registrado. Sim, é preciso que nós façamos esse processo de compreensão, que nós mergulhemos nessa intimidade para que nesses 150 anos de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós possamos compreender mais claramente qual era a proposta de Jesus e finalmente, mesmo 2000 anos passados, quando agora alguém chega e nos chama para que nós subamos o monte, para que a gente possa ouvir o discurso, que nós não fiquemos na indiferença, que a gente saia da nossa inércia e que siga no topo do monte, ou pela metade que seja, mas que saiamos de nós e procuremos a mensagem de Jesus, independente de como nós estejamos, porque o Cristo não vai fazer acepção de ninguém. Ele só quer de nós uma simples coisa, que a gente se mexa e siga na direção do monte, para ouvi-lo dizer uma vez mais: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Jesus nos abençoe. A Semana Espírita, a primeira Semana Espírita de Porto Velho continua. Amanhã, terça-feira, dia 18, local Centro Espírita Bezerra de Menezes, horário 19h30. O palestrante é o Hércules França Romano,
Tema: a depressão, a obsessão e os problemas emocionais à luz do Espiritismo. Dia 19, quarta-feira, local lá na Fero, horário 19h30, palestrante Wagner Silva. Tema: quem é Jesus? Dia 20, quinta-feira, local Centro Espírita Chico Xavier, horário 19h30, palestrante Jorge Alahá. Tema: as aflições humanas e a justiça divina. Palestra dia 21, sexta-feira, local Centro Espírita Bezerra de Menezes, horário 19h30, palestrante Hélio Ribeiro Loureiro. Tema: o homem de bem. Finalizando seminário dia 22 e 23, sábado e domingo, palestrante Hélio Ribeiro Loureiro, local OAB, Rua Paulo Leal, número 1300, horários: sábado, das 19h30 às 18h, seminário A Mecânica da Reunião Mediúnica. Domingo, das 8h30 às 12h, seminário Perdão e Auto-Perdão. Nós vamos chamar o Pedro, presidente da federação, para tecer alguns comentários e em seguida fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Com muita alegria e com muita emoção que continuamos a desenvolver os trabalhos da nossa primeira Semana Espírita de Porto Velho. Em nome da Federação Espírita de Rondônia, em nome do primeiro Conselho Espírita Regional, nós damos as boas-vindas a todos os senhores. Que possamos, na noite de hoje, com os corações abertos, com as mentes abertas, recebermos a mensagem do Cristo na explanação de Jorge Alahá, na proposta de pacificação das nossas almas. Que possamos realmente aproveitar este banquete espiritual da noite de hoje, essa doutrina maravilhosa que Jesus nos oportunizou. Esta é a melhor encarnação de cada um de nós, de toda a nossa existência como espírito imortal que somos, porque temos o conhecimento libertador e que devemos aproveitar com todas as nossas forças para a promoção da nossa melhoria, da nossa modificação, da nossa iluminação interior. Que esta Semana Espírita, que se iniciou no sábado, com o companheiro de Belém do Pará, Jorge Alberto, com 2 seminários no auditório da Unopar e uma palestra no sábado à noite, Alberto Ribeiro de Almeida. Realmente nós ainda estamos sentindo as vibrações desse final de semana, que muito nos emocionou a todos que ali nos encontrávamos, com sua palavra suave, lúcida, esclarecedora, que nos comoveu a todos. Nós vamos também agradecer a direção desta Casa de Amor Fraternal, que acolhe a todos nós nessa noite, que abriu as suas portas para nos receber. Casa esta que faz parte do movimento organizado do nosso Estado. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com uma prece. Vamos mentalizar a figura magnânima de Jesus, um Cristo vivo, um Cristo iluminado. E vamos sentir a presença desse amigo incondicional das nossas vidas. E vamos pedir a Ele, com muita humildade, que Ele possa estender as suas mãos generosas sobre nós,
envolvendo a cada um de nós nas suas bênçãos de amor e de paz. Mas que Tu possas, Senhor, fortalecer em nós o desejo de seguir as Tuas pegadas. Que Tu possas fortalecer em nós a vontade de caminhar no roteiro do Teu Evangelho de luz e de esperança. Que Tu possas nos dar coragem para lutarmos o bom combate contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades pessoais, contra as nossas paixões e os nossos vícios morais. Para que nesta oportunidade nós possamos nos entregar de vez ao trabalho na Tua seara de amor. Mas sem Ti, Senhor, nada somos, sem Ti nada seremos, porque Tu és o nosso roteiro de luz e de esperança. Abençoe esta casa que nos acolhe, abençoe a todos nós que nos encontramos nas duas esferas da vida, e que tudo possa acontecer nesse instante, conforme a Tua programação e o Teu desejo para esta hora. Que assim seja, Senhor.